Bom, vamos falar de margem de presunção. No vídeo anterior nós falamos de base de cálculo. Agora nós vamos falar de margem de presunção do lucro presumido. Porque o próprio nome diz, é o que eu presumo que eu tenho de lucro. Ok? Então, é o que eu presumo que eu tenho de lucro. Eu escolho o percentual? Não, é determinado na legislação. Então, vamos lá. Margem de presunção. De onde saem esses valores? Da legislação, tá? Então, nós temos que levar em consideração aí, deixa eu só colocar o vídeo para baixo um pouquinho para vocês verem. É revenda para consumo de combustível, 1,6 de margem. Venda de mercadoria ou produto, transporte de carga, serviço hospitalar, atividade industrial, industrialização, construção por empreitada, qualquer outra atividade exceto prestação de serviço, margem de 8%. Serviço de transporte, exceto de carga. Serviços, exceto hospitalares e profissão regulamentada, que faturem até 120 mil, e instituições financeiras e entidades a ela equiparadas, 16%. Serviços em geral, intermediação de negócios, cessão, administração e locação de imóveis, factoring e construção para administração ou empreitada unicamente de mão de obra, 32%. Então, essa é a margem que a gente tem aí de presunção. Então, eu vou considerar só para o imposto de renda essas margens de presunção. Para a contribuição social, a margem é de 12% e 32%. Então, eu olho na legislação qual é a alíquota que vai incidir sobre a minha atividade. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho aqui, no nosso exemplo anterior, a gente falou da base de cálculo, eu tenho a margem de presunção. Se eu estou falando de serviço e eu vou calcular o imposto de renda, lá na minha tabela diz que serviço é 32%. Então, eu tenho o faturamento do trimestre, menos o cancelamento, menos o desconto incondicional, e eu chego ao faturamento tributável. Vou calcular 32% dessa margem. 32% dá 16.896. Vou acrescentar rendimento da aplicação financeira, aluguel, ganho de capital e cheguei na base de cálculo do imposto de renda do período. Note o seguinte: rendimento de aplicação financeira, aluguel e ganho de capital são outras receitas da empresa. Elas entram 100% na base de cálculo. Eu não calculo margem de presunção. Eu calculo margem de presunção para o meu serviço, para a minha venda, para a minha atividade fim. As demais, eu não calculo margem de presunção. Ok? Demais atividades, elas entram 100% na minha base de cálculo. Agora, digamos que eu sou serviço, venda. Eu tenho aí uma receita de venda. Então, eu tenho a venda do trimestre, menos o cancelamento, menos o desconto incondicional, 52.800. Qual é a minha margem de presunção para venda? Não é 32, é 8. Então, eu venho aqui, 8% de 52.800, dá 4.224, adiciono 100% da minha base de cálculo das demais receitas. Aplicação, aluguel, ganho de capital. Então, minha base de cálculo para fins de venda no imposto de renda é de 13.624. É sobre esse valor que vai incidir o imposto de renda. Contribuição social. Então, eu tenho uma venda, só que agora eu vou calcular a contribuição social. Então, ok, faturamento 55, cancelamento 8, desconto incondicional de 2.200. Faturamento tributável 52.800. Qual é a minha margem de presunção para venda? Eu olho lá na tabela, 12%. Então, eu calculo 12% para encontrar a margem de CSLL para vendas. Coloco 100% da minha aplicação, do meu aluguel, do ganho de capital. Cheguei na base de cálculo da CSLL numa empresa de vendas. Serviço. Então, vem aqui,
serviço. Vou calcular a CSLL do serviço. Tenho faturamento, cancelamento, desconto incondicional. Qual é a margem de presunção de serviço para a CSLL? 32%. É igual o imposto de renda. Então, eu vou calcular 32% da margem e vou acrescentar minhas demais receitas se eu tiver. Rendimento, aluguel, ganho de capital. E aí eu cheguei na minha base de cálculo de CSLL para serviços. Bom, então vocês têm que levar em consideração o faturamento do trimestre, as deduções permitidas em lei e a margem de presunção determinada pela legislação. Não é o que eu tenho realmente de margem de rentabilidade, é o que a legislação tributária determina. Se você tem um pagamento de 32% apenas, uma margem de 32%, ok, você fica no real ou no presumido. Mas digamos que você tenha uma margem de lucro do seu serviço de só 10%. Por que eu escolheria lucro presumido, tributando 32% da minha receita de serviço, se eu fizer o cálculo, a contabilidade me dá uma margem de 10% de lucro? Eu vou preferir o cálculo pelo lucro real. Você vai entender melhor do que eu estou dizendo quando você vir as séries de vídeos sobre o lucro real. Mas eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários. À medida do possível, eu vou respondendo a todos vocês. No mais, muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.